passado, mas vamos ver algumas coisas aqui, eu resumi algumas coisas, e ainda sofre, mas melhorou muito em muitos lugares, não é verdade? Como no Brasil, em outros lugares, que temos a Constituição baseada na Palavra de Deus, porque a Constituição, ela é pautada mais ou menos de acordo com a Constituição dos Estados Unidos, e a Constituição dos Estados Unidos, ela foi toda baseada na Palavra de Deus. Então a nossa Constituição é justa, o homem e a mulher são iguais perante a lei, a mulher e o homem, a mulher tem o direito de ir e vir, sem estar tapando o rosto, a mulher tem o direito de exercer a sua profissão, de lutar pelos seus direitos. Isso é muito bom. Claro que com sabedoria, não de acordo como muitas fazem aí no mundo, mas com sabedoria a mulher tem esse direito, por lei. Vamos então estar lendo, então? E vamos todos ler? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais da terra, sobre toda a terra, sobre todos os répteis na terra. Criou Deus, pois, o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, homem e mulher foram criados à imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus, não somente o homem, mas a mulher ali, ó, do ladinho do homem, em pé assim de igualdade. Essa palavra que diz que Deus criou o homem, vem do hebraico Adam, que significa humanidade. Aí está incluso homem e mulher. Então o texto não faz acepção de gênero, masculino ou feminino. E nós vemos que a palavra de Deus fala que o Senhor diz que criou a imagem e semelhança dele. Então essa imagem significa representação, a imagem de Deus, dotado de uma sabedoria, mas uma sabedoria controlada pelo Senhor, limitada aqui diante da face da terra, debaixo dos céus. Mas nós temos a sabedoria dada por Deus, a imagem de Deus, com capacidade, com racionalidade, com capacidade de resolver as coisas, com capacidade de produzir homem e mulher da mesma maneira, não fez diferença. Nós temos potencial para, junto com o homem, operar na sociedade. Mas com os anos, nas sociedades, o que acontecia? As pessoas misturavam muito homem e mulher casamento com homem e mulher sociedade. Eu pergunto para vocês, se tiver uma mulher que esteja pilotando um avião, saindo do Rio de Janeiro, indo lá para a Itália agora, mas ela é muito boa, uma ótima profissional, igual os homens que estão lá, e as pessoas falam para você, ó, quem vai pilotar esse avião aqui é uma mulher, ela é fera. Eu vou perguntar para os irmãos, quem iria nesse avião? Tem gente com medo? Eu falei que ele é fera, gente. Vocês não iriam no avião? Vocês não iriam confiar? Amém? Vocês estão com medo? Eu entendi. Meu Deus, eu pensei que todo mundo ia falar amém, glória a Deus. Porque ela é profissional e ela é capacitada. Tá bom, vou fazer outro exemplo. Tem uma mulher que está ali, ela é uma juíza. Entendeu? Então você vai lá, a sua causa está lá. Ela tem a capacidade de resolver a tua situação igual um homem? Sim. Sim, então a piloto também, a pilota de avião também, né? Amém. Então uma pessoa está comendo. Oi, irmão? Não precisa conveniência. Vê você. Tá bom, então assim, eu falei muito alto, né? Eu falei lá nos ares, não. A pessoa que pilota bem um navio, uma mulher, você vai? Eu vou. Amém? Amém. Eu estou querendo dizer que a mulher tem o mesmo potencial que o homem. É isso que eu estou querendo dizer. E as pessoas, elas, com o passar do tempo, elas queriam desmerecer
como se a mulher tivesse menos capacidade que o homem. Isso não é verdade, né? Para você ver, no nosso mundão aí não tem tantas mulheres bem capacitadas em várias áreas, não é verdade? E que faz a nossa sociedade funcionar juntamente com os homens. Na verdade, eu penso que se houvessem mais pessoas, mais mulheres, de maneira equilibrada na política, estou fazendo os irmãos pensarem. A mensagem de hoje é para você pensar. Porque a gente, às vezes, a gente se enche muito de preconceitos, não é verdade? Então, se na nossa sociedade tivessem mais mulheres no governo, a nossa sociedade seria melhor. Porque eu ouvi falar que foi uma luta tremenda para eles liberarem absorventes no colégio, para as menininhas que às vezes chegam lá no colégio e está precisando de absorvente. Uma mulher teria mais sensibilidade, não é verdade? Então, irmãos, e já foi comprovado, não sou eu não, comprovado em pesquisas que em países que têm o equilíbrio na política, na organização do país entre homens e mulheres, aquele país funciona melhor. Sabe por quê? Porque a mulher, ela vê diferente do homem. Não estou querendo desprezar nenhum homem aqui não, tá bom? Vocês são muito importantes. Mas a mulher, ela vê diferente do homem. Então, o homem precisa da mulher. E a mulher precisa do homem, amém? Amém. Vocês concordam que se tivesse mais mulheres lá no governo, não melhoraria? Sim. Coitada, fica a Damares lá gritando. Meu Deus, a Damares. Eu fico com o meu Senhor, tinha que ter umas 30 Damares. Não é verdade? Ainda seria pouco, porque tem muito deputado, muito governador. Tinha que melhorar isso, gente. Mas sabe o que é isso? Eu vi outra pesquisa, irmãos. Eu estou falando coisas para vocês abrirem a mente. Eu vi outra pesquisa, que isso foi no canal, não sei se foi na Netflix, tem muito tempo que eu vi essa pesquisa. Foi feita lá nos Estados Unidos, uma pesquisa que diz o seguinte, que o preconceito contra a mulher ainda é tão grande na sociedade, que vai demorar uns 500 anos. Quando eu fiz a minha faculdade, eu falei sobre isso. Meu trabalho na faculdade foi isso. Que vai demorar 500 anos para esse preconceito sair da nossa sociedade. Até lá a gente não vai estar aqui, vai vir outras gerações e ainda vai continuar ainda durante muito tempo, porque está enraizado na nossa sociedade. Entendeu? É uma coisa que vem de lá de trás, de muito tempo lá atrás. Então, a gente viu aqui que não tem diferença, não tem distinção homem e mulher. Lá no versículo 28, fala assim, que Deus os abençoou. Vamos falar, versículo 28. E Deus os abençoou, e ele disse, abençoou só o homem? Não, o homem e a mulher. E disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Aqui, aquele verbo ali, sujeitai-a, o verbo é para o homem e para a mulher. Mas durante os tempos a mulher foi escravizada e foi diminuída, como se ela tivesse menos capacidade que os homens. Isso é muito triste, porque a palavra de Deus fala que Deus criou homem e mulher à sua imagem para lhe representar, a imagem e semelhança de Deus. E imagem significa representatividade. E se imagem de Deus lá no original, no hebraico, significa representatividade, do mesmo modo que o homem representa, a mulher pode representar. Porque é para os dois, e não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. E quanto à palavra de Deus, nós não podemos falar. A sociedade, em muitos países, escravizam as mulheres, mas quanto à palavra, a gente não pode falar contra. E a palavra diz isso. E agora a gente vai começar, vou começar pela Idade Média, falando algumas coisas que aconteciam com as mulheres. Depois vou dar uma pincelada
século IV ao XV, a expectativa de vida da mulher era de 30 a 35 anos, porque a saúde não existia quase médico, os partos eram feitos em casa, muitas mulheres morriam de parto e também eram muitas doenças, enfermidades. Então as mulheres viviam de 30 a 35 anos. Então por isso casavam muito cedo. Imagina, com 12 anos de idade, uma mulher já estava casando. Muito, muito novinha. Que sofrimento, eu acho, particularmente. Não é verdade, meus irmãos? 12 aninhos casados? Eu acho muito forte isso, muito forte. Mas as pessoas morriam muito cedo. E então tinha que ter mais pessoas no lugar daquele que morreu. Então tinha que produzir, tinha que ter mais bebês. Então por isso as mulheres casavam com 12 anos. E naquela época, a mulher, ela não tinha nada. Se, por exemplo, o homem tivesse um bem, aquele bem iria para os filhos. E se a mulher ficasse viúva, isso na Idade Média, ela estava numa situação terrível. E a Igreja Católica, quando as pessoas eram católicas, ajudavam, e também os parentes que tinham misericórdia, os filhos, mas a situação daquela mulher era terrível, porque não ficava nada para ela. Hoje, se o marido falecer, a mulher não fica sem alguma coisa, tem uma casa, tem direito à casa, tem direito a um valor, deixado pelo marido e tal, uma pensão. Antigamente não era assim. Então era muito difícil a vida de uma mulher. E ainda uma coisa terrível, na época de Jesus, a mulher, o marido era dono da mulher. Que coisa horrível. O pai era dono da mulher, da filha, quer dizer. E o marido era o dono da esposa. Muito forte isso. Se ser dono como fosse um animal, como se fosse uma coisa material, não é verdade? Eu acho forte, né? Dono, assim, dono no sentido mesmo de coisas materiais, tá bom? É nesse sentido mesmo que eu estou falando. Né? Dono com carinho, que tinha aí uma música de uma novela, Dona, né? Da minha vida. Não é assim não. Então, era dono mesmo no sentido mesmo de uma coisa assim que choca, uma coisa que chocava. Então a maioria das mulheres não conseguia casar de novo, porque já estava muito velha para muitos e não conseguia casar de novo. Às vezes com 30 anos não conseguia casar de novo. E aí o salário das mulheres era 90% mais baixo que o dos homens. Era praticamente uma escravidão. Se o homem ganha 90% a mais que uma mulher, se o salário, vamos dar um exemplo, se o salário é R$1.000, a mulher vai ganhar 100, isso não é uma escravidão? Isso na Idade Média era assim. Se uma mulher precisasse de trabalhar, ela ia passar muito aperto, porque ela era desvalorizada no lado profissional 9 vezes. Ganhava 9 vezes a menos que o homem. Então, era muito complicado. E aí existia também a lei romana, que começou a voltar no século XIV, e ficou pior para as mulheres. Algumas mulheres, elas estudavam, mas sabe como é que elas estudavam? Elas estudavam indo para o convento. Porque praticamente mulher nenhuma estudava do século XIV ao século XVII. E a maioria das pessoas também não. E quando alguma mulher desejava estudar, ela ia para o convento e se tornava freira. E de certa forma ali ela ia ficar vendo os livros, ia ficar meditando, ia ter essa oportunidade. Que a maioria das mulheres não teriam, iam para universidades e tal. Então a mulher era vista assim no século XIV, incapaz de suceder também o feudo, incapaz de reinar. Com o tempo a gente começou a observar que houve algumas rainhas, não é verdade? Houve algumas rainhas, mas antigamente, se a mulher fosse a única filha, ela não tinha direito. Alguém na família que tinha que tomar conta daqueles bens. Se ela não tivesse um irmão, um homem, um varão, então alguém da família, um
que um homem tinha que tomar conta dos bens, porque ela não tinha direito a nada. Muito triste isso. E países latinos também, em países latinos, isso também acontecia também, restringindo a capacidade da mulher. Muito triste uma situação dessa, meus irmãos. E a gente sabendo que a palavra de Deus, vamos lá em Gênesis 2:18, fez homem e mulher, né, para sujeitar a terra. Foram os dois. Vamos ler então esse versículo? Disse mais o Senhor. Então, uma auxiliadora que seja capaz, que esteja no mesmo patamar do homem. Isso que a palavra de Deus está querendo dizer. E a palavra de Deus também usa uma palavra que vem do hebraico, que significa Ezer, que é usada também para o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos ajuda, não é verdade, meus irmãos? Ele nos ajuda em todas as coisas, ele está dentro de nós. E olha o carinho, lá na origem da palavra, não sou eu que estou falando, se você for pesquisar, você vai ver lá na origem da palavra, esta palavra, ela também é falada pelo Espírito Santo. Então, que a mulher é uma grande ajudadora e está diante do homem, com capacidade, diante dele. Por isso que a gente vê que ele declara mais adiante, que é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Osso e osso e carne da minha carne, conta uma coisa o quê? Tem um pé de igualdade. Se não fosse em pé de igualdade, ele não falaria isso. Olha que coisa linda que o homem fala para a mulher. Então, requer uma união justa. Então, cada homem e mulher tem seu papel. Dentro do casamento, homem e mulher têm o seu papel, não é verdade? E na sociedade também, que não venhamos também misturar essas duas coisas. Então, a responsabilidade de tudo está nas mãos do homem e da mulher. E a mulher tem a capacidade como o homem tem. Então, Jesus, ele veio para mudar a situação da mulher. Nós vemos, por exemplo, que a samaritana, ela coloca aí em João 4:9 para falar. Já a samaritana, ela teve a oportunidade de conversar com o mestre. Naquela época, nenhum homem conversava com uma mulher, principalmente se fosse samaritana, que era um povo odiado pelo povo de Israel. Mas Jesus, ele vem com todo carinho e começa a colocar as mulheres em pé de igualdade de outros seguidores, né, que estavam com Jesus. Não fazia distinção. Ele ensinava, ele instruía, e aquelas mulheres seguiam o mestre. Vamos ver o que a mulher samaritana falou, todos, então vamos ler. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Olha aí, Jesus, ele mudou a nossa situação. Se não fosse Jesus, eu não estaria aqui pregando agora. Se não fosse Jesus, nós não teríamos diaconisas. Se não fosse Jesus, nós não estaríamos com o rosto descoberto. Agora já estaria com o rosto coberto aqui. Se não fosse Jesus, nós estaríamos, de repente, nas nossas casas somente e podendo sair só com um homem do lado. Porque tem países que são assim. Mas nós temos qualidade de vida por causa de Jesus, que começou com Jesus. Se não fosse Jesus, nós não teríamos essa liberdade. Porque a primeira a nos dar liberdade é a nossa Constituição. Liberdade de ir e vir e igualdade de direitos iguais. Inclusive de salários também. Lá no exército, a mulher ganha menos? A gente sabe que não é verdade? É igual, porque é um direito. Em todos os lugares, é um direito da mulher. Então
uma mulher uma coisa errada, escandalosa. Mas o Senhor lhe quebrou paradigmas. Não podia, a mulher não podia estudar as Escrituras, mas o Senhor mudou a vida daquelas mulheres. Que coisa maravilhosa! E devemos agradecer ao nosso Mestre, porque Ele mudou as nossas vidas. Olha que coisa interessante aqui. Tantas mulheres que quebraram assim, o padrão da sociedade. Como uma sociedade que era tão assim, vamos dizer, preconceituosa para com a mulher. Por exemplo, na época de Jesus, e como a sociedade era difícil para aquelas mulheres, e mesmo assim, elas quebraram padrões sociais. E a gente vê essas mulheres aqui na palavra de Deus. E eu estava pensando na minha casa. Às vezes até parece que foi uma mulher que escreveu isso. Não, não foi. Mas sabemos que foi o Espírito Santo de Deus. Porque com certeza, se fosse um homem na sua carnalidade, me desculpe os homens aqui. Eu sei que vocês não pensam assim, daquela época. Com certeza, essas mulheres não estariam aqui. Não é verdade? Essas mulheres não estariam aqui servindo de exemplo para nós. E eu vou estar falando aqui algumas delas, que são muitas, e que quebraram padrões sociais. E na nossa sociedade ainda quebram. Tem mulheres que quebram padrões sociais em muitos lugares do mundo. Vamos ver aqui. Esther, a rainha corajosa, entrou na presença do rei sem ser chamada, que não podia, porque o povo dela iria perecer. Iriam exterminar o povo de Israel. E ela entrou na presença do rei. Rainha da Pérsia, Esther, rainha da Pérsia. Olha que coisa maravilhosa. Através de Deus, ela entrou lá dentro do palácio e conseguiu mudar aquela situação. Uma mulher, no momento, naquela época que existia um preconceito muito grande, ela conseguiu mudar aquela situação. Maria de Betânia quebrou um vaso de alabastro. Olha, isso aqui é tremendo. Naquela época, uma mulher chegar perto de um homem e chegar a seus pés e jogar perfume, porque não podia ter desperdício, e beijar os pés de Jesus, essa mulher quebrou um padrão social tremendo. Não é verdade, irmãos? Tremendo. Tremendo. Não vou perder essa oportunidade. Aconteça o que aconteceu comigo, eu vou adorar o meu Jesus. Olha que coisa linda. Eu não vou perder. Essa mulher quebrou um padrão social. A mensagem de hoje é para você abrir a mente, para sua mente conseguir ver mais adiante muitas coisas. Débora atuou como juíza. Naquela época de Débora, na época dos juízes, praticamente a liderança era do homem, exclusivamente do homem. Mas geralmente Débora era uma mulher idosa. Então, geralmente, quando uma mulher era idosa e ela tinha que demonstrar que educou os filhos muito bem, ela era respeitada pela sociedade. Não a ponto de ser uma juíza como Débora, só Jesus para fazer isso. Mas a Débora tinha tanto carinho, ela chamava aquela nação de filhos. Olha que coisa linda, gente. Vocês são meus filhos. E ela ficava debaixo de uma árvore ali e ficava ali aconselhando aquela sociedade, orando pelas pessoas. Ela tinha ali os horários que ela ficava. E toda aquela nação respeitava Débora. E na época dos juízes, vamos colocar quem? Não, vamos colocar a nossa mãe espiritual para nos liderar. Vamos colocar Débora. Vocês estão vendo? É só Deus que pode fazer isso. Quebrou um padrão social a ponto de toda a nação reconhecer isso. E os homens valentes que tinham, estou fazendo resumindo, não vou estar nem lendo nada para vocês, que é muita informação. E os homens valentes que tinham naquela época, todo mundo correu. Mas Débora continuou ali.
E a Débora, ela foi instituída porque muitos correram com medo, porque tinha muitas guerras naquela época, então muitos correram, mas Débora foi firme. Outra pessoa, Ruth, outro padrão que a Ruth quebrou. Ruth moabita, quebrou barreiras sociais e culturais. Que coisa tremenda! Ela seguiu a sogra Noemi para Israel e adotou a religião de Israel, de um único Deus, para a sua vida, quebrando padrões sociais. Que coisa maravilhosa! Então, tantas mulheres que fizeram a diferença. A mãe de Jesus, essa daí foi demais. Ela quebrou um padrão social. Uma virgem assumiu a missão de gerar o Messias. Meu Deus, imagina agora. Se Jesus viesse agora e uma virgem, hoje em dia, assumisse esse padrão. Vamos imaginar, mas foi naquela época. Naquela época que existia um preconceito enorme. E ela quebrou o padrão social. Então nós vemos aí que a mulher é muito capacitada. Muitos querem diminuir as mulheres, mas quando Deus quer usar, Ele usa da forma que Ele quer. Ele usa a pessoa que Ele deseja. Porque nós vemos que o Senhor pensa diferente de cada um de nós. Mas infelizmente muitos países ainda tratam uma mulher como sendo inferior. Mas o nosso Jesus, Ele nunca nos tratou de maneira inferior. Na época de Jesus, era uma época de um forte patriarcado. E a posição da mulher também não era boa, ela era inferior, como na Idade Média. E a mulher sofria reclusas dedicadas ao lar. Mas a mulher, ela tinha o papel de levar a palavra de Deus para os filhos, porque os homens iam trabalhar, mas a mulher trabalhava muito. E em pesquisas feitas com os corpos de mulheres encontrados naquela época, as mulheres, de tanto trabalhar, elas tinham deformações no pulso, elas tinham deformações nos joelhos, tinham deformações nos pés, de tanto trabalhar e deformação na coluna. Vou dizer por quê. A mulher, ela acordava 4 horas da manhã e começava, tinha 2 pedras, um negócio no meio de madeira, que prensava o trigo para poder o trigo ficar preparado para fazer a massa para o pão. E antes dos filhos acordarem, ela já tinha que estar com o pão preparado na mesa. E isso demorava umas 2 horas. E aquela peça, ela tinha que fazer muita força, e ficar rodando aquela pedra para ter atrito uma com a outra. E o pulso dela aqui ia ficando com dificuldade, com desgastes muito fortes, artroses. E aí ela tinha que andar 1 quilômetro aproximadamente todo dia, com um cântaro na cabeça, que o peso era de 20 quilos. E ela tinha que caminhar e voltar várias vezes com um cântaro de 20 litros. E geralmente a família, que eram mais ou menos de 7 pessoas, que as mulheres tinham mais ou menos 5 filhos, porque a maioria morriam, era a média 5 filhos, precisava de 60 litros de água. Achei tão pouquinho, eu pesquisei, achei tão pouquinho, mas é porque era muito difícil. Eles deviam, sei lá, não sei nem como tomavam banho. De repente eles tomavam banho quando, sei lá, perto do poço mesmo, levavam já as crianças. Estou imaginando, estou inferindo o texto, porque 60 litros não é nada, né, irmãos? É muito pouquinho. Por dia, né? Por dia. 60 litros por dia. Porque, no caso, ela tinha que caminhar 1 quilômetro a pé. Quem é bom aí? Quanto tempo? Indo e voltando. Quem é bom? Dá quanto aí, mais ou menos? 10 ou 15 minutos? Quem anda normal com o negócio aqui? Uns 15 minutos? 1 quilômetro? 15 minutos, 10. Mas mesmo
você for ter que, é mais, eu não sei, mas isso aí era um pouco que ela pegava, porque ela também tinha que plantar trigo juntamente com a sua família, fazer plantações diversas, e além disso, cuidar da sua casa, além disso, porque tinha que falar da palavra de Deus, porque não era como a gente não, a criança tinha que guardar na mente a palavra de Deus, memorizar a palavra de Deus, era no sentar, era no levantar, era no caminhar, e a mãe tinha essa responsabilidade de fazer isso. Então, além disso, ela também tinha que fazer tecidos, e demorava meses para fazer uma roupa, tecidos. Gente, a nossa vida é um bidão, não? A nossa vida diante das mulheres de antigamente é uma vida muito boa. Elas sofriam muito, gente. E ainda com preconceito. Elas eram dependentes do marido, mas Jesus revolucionou, botando essas mulheres em público, porque elas não podiam dar testemunho em público, e as mulheres que seguiam ao Senhor, elas eram valorizadas e respeitadas, e o Senhor mudou a vida daquelas mulheres. E nós vemos que isso tudo também mudou com a Declaração dos Direitos Humanos. Meus irmãos, imaginem, sabe quando? Eu vou dar a oportunidade para os irmãos chutarem. Sabe quando a mulher começou a votar no Brasil? Eu vou pedir para os irmãos chutarem. Foi quando? Quando era realmente que foi aprovado? Qual ano? Qual ano que o senhor acha? Qual ano que foi? 35? 32. 32 a mulher começou a votar, porque a mulher não tinha o direito de votar, porque ela não era dado valor ao voto da mulher. Lá na época de Jesus, a mulher não servia de testemunha, mas o Senhor foi tão generoso, e quem foi a primeira pessoa a ver o sepulcro vazio? Foi homem ou foi mulher? Foi Maria, não foi? Que foi ao sepulcro. Então ele viu o sepulcro vazio, e o anjo falou: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Foi uma mulher, porque a mulher não tinha valor o testemunho dela. Mas você vê que Jesus, ele mudou essa situação e botou uma mulher, que parece que foi até uma mulher que escreveu a Bíblia. Parece, gente, não é? Porque quem testemunhou foi um homem, foi uma mulher. Olha que coisa maravilhosa. Então, em 32, a mulher começou a votar, porque ela não tinha a oportunidade de acordo com a oportunidade que os homens tinham. Aqui nós vemos que várias mulheres ainda em vários países sofrem, e nós vamos ver aqui alguns países que escravizam as mulheres. Índia, tráfico humano, preferência pelos filhos homens, preferência pelos filhos homens e tráfico humano. Afeganistão, a mulher sem nome.